Seja bem-vindo ao Futuro Distópico. Ele chegou. Mas a Adriana hoje vai falar sobre os 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial, na China, quando estudantes foram alvejados por metralhadores, trabalhadores que simplesmente estavam passando por ali e tal. Vamos contextualizar, Adri. Pois é, eu quis falar sobre esse tema, Tatiana, porque eu acho que, embora esse seja um massacre que aconteceu há 30 anos, né? Esse evento traz reflexões muito importantes para os dias de hoje, que vão muito além desse fla-flu que a gente vive hoje entre direita e esquerda, né? Massacre ocorrido no dia 4 de junho de 89, quando os militares chineses avançaram contra milhares de pessoas que ocupavam a Praça da Paz Celestial, em Pequim, foi uma reação do governo comunista contra manifestantes, principalmente jovens estudantes, trabalhadores, como você disse, que pediam mais liberdade à população e o combate à corrupção do governo, né? Não há até hoje números oficiais de mortos naquela noite, mas, segundo as estimativas, esse número poderia chegar até 5 mil mortos, né? Num dia só. Nos dias que antecederam ao massacre, a Praça da Paz Celestial havia se tornado, dias e semanas antes, um palco de uma grande festa popular em que os estudantes ousaram até erguer a chamada estátua da deusa da democracia, né? Foi uma grande onda popular que pegou o partidão de surpresa, um reflexo do tsunami que havia tomado o leste europeu, onde o bloco comunista começava a desmoronar. Se a gente, o ouvinte se lembra, foi em 89 também que houve a queda do Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas, e o fim do comunismo na Europa e praticamente em todo o mundo. Resta aí a China e alguns outros poucos países, né? Isso na época deixou a liderança chinesa bastante apreensiva, como se pode imaginar. Também provocou rachaduras internas do Partido Comunista Chinês, com reformistas e conservadores em lados opostos. Curiosamente, esse 4 de maio, essa data, marca também o centenário de um outro movimento que ocorreu 100 anos antes, né? Há 100 anos, o movimento 4 de maio, quando em 1919 alunos da Universidade de Pequim ocuparam também as ruas em protesto, naquela época, contra o Tratado de Versalhes, pelo qual as potências ocidentais entregavam a cidade de Qingdao ao Japão. Era algo que os estudantes na época consideravam humilhação para a China, e que o governo era incapaz de proteger os interesses da nação, né? Naquela época, o presidente chinês diz que aquele movimento de 100 anos atrás foi um grande movimento revolucionário patriótico que salvou a nação da submissão, salvaguardou a dignidade nacional e reagrupou as forças nacionais. Naquela época, o governo se dobrou às demandas populares, né, e deixou de assinar o tratado. Mas isso não é importante tanto o motivo, mas o que eu quero colocar aqui, na época, o reitor da Universidade de Pequim, o Shen Duxiu, ele foi mais tarde, ele escreveu na revista da universidade, na época, que a democracia e a ciência é que salvariam a China do obscurantismo político, moral, acadêmico e intelectual em que se encontrava. Isso influenciou muitos intelectuais chineses na época, levou à criação de um outro movimento, o movimento da nova cultura na China. Mas, curiosamente, Shen, que era, então, como eu disse, o reitor da Universidade de Pequim na época, que havia iniciado aquele movimento, ele foi depois um dos fundadores do Partido Comunista Chinês, em 1921, e o primeiro secretário-geral do partido. No entanto, a democracia que ele glorificou na época nunca aconteceu, né? Um movimento cultural hoje, assim como os protestos que aconteceram há 30 anos, seriam impensáveis na China, né? Onde o meio universitário tem sido monitorado com lupa pelas autoridades, e há apoio da ciência, há apoio à ciência na China, mas desde que alinhado ao projeto do governo chinês, o projeto de poder do Partido Comunista Chinês, que eu acho que é um alerta importante para o Brasil de hoje também. Controle de universidades e da produção científica deve ser um alerta importante para populações sob governos tanto de direita quanto de esquerda, né?
70 anos depois daquele 4 de maio, os protestos que a gente falou hoje dos estudantes na Praça Celestial, protestos que foram por liberdade, foram respondidos com um massacre pelas forças militares chinesas, né? E como eu disse, enfim, protestos como aqueles que ocorreram há 30 anos, com milhares de estudantes nas ruas, hoje são impensáveis na China. As autoridades chinesas tentam evitar até mesmo falar sobre o incidente. Eles mudaram, também é outro alerta importante para o Brasil de hoje, que é a mudança dos livros escolares, né? Os livros escolares não falam sobre esse episódio, né? Uma tentativa de reescrever a história. Esse episódio não está em memoriais, não está em monumentos na China, né? Na China, os termos relacionados a esse movimento são bloqueados em sites de buscas e redes sociais. Enfim, quando são feitos pronunciamentos, são feitos apenas para elogiar a postura do governo naquela época. O governo chinês controla muito de perto as informações, né? O que aconteceu na época? Uma das formas, além desse controle maior e do massacre que aconteceu em 4 de maio, a outra forma com que o Partido Comunista respondeu na época foi a melhora da economia. Embora tenha sido aquele movimento há 30 anos, um movimento essencialmente político, né, havia alguns problemas econômicos na China por conta de reformas iniciais que o governo chinês vinha fazendo, que levaram na época a inflação chegou a 2 dígitos, o que era uma surpresa para a China na época, né? Então, o que o partido fez, o Partido Comunista fez? Ele respondeu àqueles protestos de estudantes com maior controle, com desmoralização dos estudantes na época, dizendo que eles tinham sido manipulados, que eles estavam sendo manipulados pela oposição para desafiar o governo. De novo, um alerta para o que tem acontecido no Brasil e os protestos estudantis recentes, a forma como o governo brasileiro respondeu a eles, né? E o governo respondeu aquilo também com algumas novas reformas econômicas que, de fato, fizeram com que a China se tornasse uma potência. Mas há um custo nisso, né? Esse desenvolvimento econômico da China não foi acompanhado por liberdade, pelo contrário, foi acompanhado por mais controle na educação, na produção científica, na liberdade de expressão, né? Que é uma coisa que não é sempre uma boa troca a ser feita, né? Para as gerações mais jovens chinesas que cresceram num ritmo grande de ascensão econômica, o 4 de junho se tornou um assunto praticamente inexistente, né? Eles, além do medo de ir às ruas e protestar pela violência com que o Estado respondeu na época, além do controle nos livros de história, né, de nem sequer ter ouvido falar sobre esse evento, essas gerações também se beneficiaram com o desenvolvimento econômico e se tornou, vamos dizer, um custo-benefício de novos protestos contra o governo se tornou caro, né? Porque o governo respondeu àqueles protestos, além de endurecer, né, o controle, também com esse desenvolvimento econômico, que eu acho que é um alerta importante também, uma reflexão importante para a gente fazer, que nem sempre o desenvolvimento econômico, né, como é que vai o mercado, enfim, no caso resolve do Brasil, todas as questões. Nem a economia parece que vai bem, mas o governo tem falado muito de reformas econômicas, de melhora da economia, mas isso tem de ser acompanhado, ao contrário do que aconteceu na China, com liberdade, ciência, apoio à ciência, não é? Educação, democracia, ou seja, que envolve também a liberdade de se expressar e de protestar. Então, eu acho que todas essas questões esse evento que ocorreu há 30 anos nos traz aí todas essas questões importantes para a nossa reflexão hoje. Muito bom, demais.